Olá, que bom te encontrar aqui de novo. Hoje é sexta-feira, a semana está se encerrando. Como foi sua semana até aqui? Foi uma bagunça ou foi uma bênção? Espero que tenha sido como a minha, com desafios, mas confiante nas promessas da palavra de Deus. A minha meditação hoje foi em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 4. Eu gostaria de ler esse texto para você. Eu vou aproveitar e ler o 5 também. O texto diz: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Refletindo sobre esse texto, ele me fez lembrar a respeito da história do prisioneiro e o resgate. Você já ouviu essa história? Ela nos leva a imaginar um prisioneiro. Ele está trancado em uma cela que fica em uma masmorra dentro de um castelo muito forte. E aí, o que há de diferente nele é que ele tem a impressão de que ele faz o que ele quer, mesmo estando dentro de uma cela. Mas na verdade, nós chegamos à conclusão de que todas as suas escolhas são ditadas pelas paredes ao seu redor. Mas por que as paredes ditam suas escolhas? Bem, por uma questão óbvia, porque ele só pode ir até onde elas deixam. Ele só vê o que a janela mostra. E ele só come o que dão a ele para comer. Mas mesmo assim ele tem ilusão de que manda, apesar de seu espaço demonstrar o contrário, de que ele é controlado por ele. Trazendo para a nossa vida, essa história nos faz pensar que essas paredes são as forças que agem em nossas vidas, nos aprisionando, como por exemplo a propaganda, a opinião dos outros, os nossos próprios impulsos. A gente acha que escolhe o que quer, mas são essas paredes que já decidiram por nós. Essa, de certa forma, é a nossa fotografia hoje. A nossa cultura diz que ser feliz é fazer o que dá na telha, é seguir o próprio coração. Mas o texto bíblico de Efésios desfaz essa ilusão, porque ele mostra que, na verdade, nós estamos travados, nós estamos presos. O texto usa uma palavra forte. Lá no verso 1, diz que nós estávamos mortos. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. O que isso significa na prática? Significa que nós perdemos o controle da nossa própria vida. Nós achamos que somos livres, mas somos empurrados por três correntes invisíveis. A primeira corrente é a cultura, é o que o texto chama de o curso desse mundo, ou na versão que eu li, com o resto do mundo, né? No verso 2 diz, nos quais, estando mortos, nós costumávamos viver como o resto do mundo, ou seja, é viver como todo outro grupo do mundo, como todo o resto, né? Estar preso numa cultura. É aquela necessidade de seguir a boiada, de fazer o que todo mundo está fazendo na internet ou na TV para ser aceito. Ou seja, é seguir o fluxo, é ser como todo o resto. E de maneira paradoxal, hoje é buscar ser diferente para no final ser igual, né? A segunda corrente é uma força invisível, estranhamente invisível, que é tanto um ambiente quanto ao mesmo tempo é uma força que exerce esse controle e essa atração, nos empurrando para longe de Deus e nos fazendo crer de que nós não precisamos de ninguém. É o que nós vemos no verso 2, que diz que nós vivíamos dessa maneira, né, mortos em desobediência e, na verdade, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Olha que interessante, aqui é dito a respeito de um ser que é chamado de comandante. E esse comandante, ele lidera os poderes que subjazem, que existem no que o texto chama de mundo invisível. De certa forma, aqui nós sabemos que é uma maneira como Paulo está se referindo a Satanás. E diz também no verso 2 que esse comandante, que tem esse poder todo, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer.
Ou seja, aqueles que recusam se obedecer a Deus, aqueles que se opõem à palavra de Deus e à vontade de Deus, na verdade, eles têm em seus corações a operação, a ação desse espírito, que no verso 2 é chamado de comandante dos poderes do mundo invisível. Ou seja, é uma ação satânica, uma força invisível que age nos corações. A terceira corrente são os nossos próprios impulsos. O que o texto chama de desejos da carne. Isso está lá no verso 3, que diz: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Olha que interessante, falando a respeito do nosso ser, né? Éramos, por natureza, merecedores da ira com os demais. Aqui o texto descreve uma vida de escravo. É quando a gente vira escravo da nossa própria raiva, da nossa carência, dos nossos vícios ou do nosso egoísmo. Se deu vontade, a gente faz. Nós não conseguimos dizer não para nós mesmos. Dizemos não para as pessoas, dizemos não para Deus, mas nós não dizemos não para o nosso próprio coração. Qual o resultado disso? O resultado disso é uma verdadeira bagunça, é um caos. Nas nossas famílias e amizades, a vida vira uma guerra. Se todo mundo só faz o que quer, ninguém pensa no outro. A pessoa vira descartável e dentro de nós sobra um vazio enorme. O texto diz que éramos filhos da ira. Traduzindo para o nosso dia a dia, é quando nós vivemos com uma ansiedade que não passa, um medo de falhar e uma pressa que esgota a alma. A gente acorda, trabalha, paga a conta, mas sente que a vida está sem rumo. É estar vivo por fora, mas morto por dentro. Nós fomos criados para sermos seres organizados. A nossa mente deveria governar as nossas vontades. Mas tudo virou uma bagunça, né? Virou de cabeça para baixo. As vontades começaram a governar a mente, ou seja, recebemos as consequências de uma vida escravizada pelo caos do pecado. E é nessa situação de escravidão e de total incapacidade de se libertar dessa prisão, é aqui que a história muda, é aqui que entra o herói. Geralmente, nas histórias que a gente ouve, o herói vence o inimigo na base da pancada, da força ou da inteligência. Mas com Deus é diferente. O texto dá uma pausa e diz, no verso 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor. Deus não vem para destruir o prisioneiro, ele entra na cela, ele invade o lugar da morte. E como ele vence essa bagunça? De maneira impressionante, com amor e perdão. Ele não cobra o que a gente deve. Ele simplesmente decide nos resgatar por conta própria. Quando você aceita esse resgate, a ordem volta para a sua vida. Na prática, você ganha o controle do seu barco de volta. Você não precisa mais explodir cada vez que alguém te fecha no trânsito. Não precisa mais comprar o que não tem dinheiro para agradar quem você não gosta. Você ganha o poder de dizer não para os seus impulsos ruins. E o seu coração, no seu coração o medo vai embora. Você passa a ter paz, porque agora você sabe quem você é e a quem você pertence. Para terminar, existem 3 verdades que a gente precisa levar para casa hoje. Primeira, você não é tão livre quanto pensa. Você só faz o que todo mundo faz e o seu corpo pede. E se isso acontece, você não é um rebelde livre. Você é só mais um escravo do sistema. Segunda verdade, para tomar o remédio é preciso aceitar a doença. A gente não gosta de falar a palavra pecado. Nosso tempo hoje prefere a palavra trauma, doença. Mas a verdade é que nós estamos quebrados por dentro. Admitir que sozinhos nós não damos conta é o primeiro passo para um resgate. E terceira verdade, você não pagou por esse resgate. A restauração de sua vida não depende da sua força, da sua bondade ou do seu dinheiro. O texto diz, no verso 4, mas Deus, o mérito é todo dele. O nosso papel é apenas parar de brigar contra Deus, abrir a porta da cela e deixar o Salvador entrar. Pense nisso. Creia. Deus te abençoe.